Ei, calma, Deus é contigo, a sua bênção logo vem. Ei, calma, Deus é contigo, porque tudo vai ficar bem. Ei, calma, Deus é contigo, a sua bênção logo vem. Ei, calma, Deus é contigo, porque tudo vai ficar bem. Calma, 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 tudo isso vai passar. Ei, calma, Deus é contigo, a sua bênção logo vem. Ei, calma, Deus é contigo, porque tudo vai ficar bem. Sim, vai ficar bem. Agora começou a gravar. Bom dia a todos. A abertura aqui com o nosso amigo Henrique para os dias de hoje, desse lindo sábado. Então tá, o evangelho tem que tirar o áudio. Você. Eu. Ângela, você tá com o evangelho na mão aí? Fácil? Não? Então vamos pegar aqui na mesa, que senão eu ia te dar essa tarefa. Ah, Já peguei aqui, ó. Alguém quer abrir o evangelho hoje? Quer abrir, Felipe? Não? Pode fazer uma oração e a hora que eu terminar, você abre o livro. Pode abrir, tá bom? Quer segurar ele enquanto eu faço a oração? Segura ele e o seu bonequinho junto, para ajudar. Tá tudo bem. Bom, vou fazer então a nossa prece de abertura aqui. Vamos então acalmar os nossos corações, buscar apaziguar nosso pensamento, para poder receber aqui no ambiente que nos acolhe as melhores impressões, poder renovar, oxigenar um pouco a nossa mente com novas ideias a respeito da vida. Para tanto, nós agradecemos a Deus, nosso Criador, por mais um dia de vida, por esse sábado ensolarado, pelo menos aqui em Osasco, maravilhoso. Agradecemos também nossos corpos, nossas vidas, a Casa do Caminho e os espíritos que se apresentam aqui semanalmente para nos envolver com seus melhores fluidos e com as intuições mais adequadas aqui a cada um de nós. Agradecemos a Jesus, nosso mestre, por todos os exemplos deixados. Vamos aqui, pelo Evangelho segundo o Espiritismo, estudar uma outra passagem da vida de Jesus e vamos buscar entender um pouco daquilo que ele tem a nos dizer. Vamos tentar deixar que essas palavras toquem os nossos corações e que, mais do que isso, elas possam se converter em ações, porque é isso que espera de nós o nosso mestre e amigo Jesus. Sendo assim, é com as palavras dele, já ensinadas há muito, que nós começamos e abrimos aqui o nosso encontro de hoje. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós também devemos perdoar os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações e livrai-nos de todos os males. Que assim seja, e graças a Deus. E assim, nós temos o Evangelho aberto. Caiu nu. Aí abriu aqui a. Eu vou jogar aqui na pra cima que eu vou anotar no chat. Mas caiu aqui no capítulo 15. Fora da caridade não há salvação. E a lição é: fora da igreja não há salvação, fora da verdade não há salvação. Ok? E eu vou passar a palavra agora para o Sandro, que vai falar para a gente sobre. Coisou aí a tela, mas eram os pobres de espírito, né? Bem-aventurados os pobres de espírito. Tá. É o Osmar. É que o fio fica pendurado ali, ele faz peso aí, tem que botar ele em cima da mesa assim, dá uma travada, né?
Ele ficava mais para fora, né? Eu tirei o outro, cara. O que era o. Eu achava que era o outro, né? Aí, Não, é que às vezes ele faz peso e aí puxa lá. Bom dia, tudo bom? Vocês já estão vendo aqui a minha tela? Acho que está faltando só eu ajustar aqui modo apresentação. o modo apresentação. Geralmente fica embaixo. A questão é que tem essa barrinha aqui que está me atrapalhando. Só um minutinho. Ela sobe, tá? Clica nela e ele sobe. Lá no canto, lá. Lá no dia. Tem o prazo. Bom dia. Onde que eu posso subir aqui, pessoal? Ah, beleza. Ótimo. Ele vai Já fazer estava a me discussão. atrapalhando O aqui. tema é esse hoje aqui, os povos de espírito, e é um tema desse livro aqui, ó, o Evangelho. Você conhece? Não. Não? Então, fica à vontade. Hoje tem a chance, então depois a gente pode falar melhor. Perfeito. Quem está monitorando, ouvindo aqui o pessoal, consegue dar uma olhadinha para ver se a turma está com. Está. Se o vídeo está tudo bem, com áudio. Então, bom dia a todo mundo. Nesse sábado aqui ensolarado, tivemos aqui a temperatura amenizou, o sol raiou, um céu azul. E aqui a nossa lição de hoje: bem-aventurados os pobres de espírito. Esse discurso, Jesus sempre colocou em várias oportunidades quando estava com seus apóstolos, oportunidades quando colocou em vários discursos nas cidades, a cada cidade a que ele visitava, e, inclusive, o famoso discurso do grande sermão da montanha. E então, quando se falava, né, sobre pobres e espíritos, o que, na realidade, Jesus estava buscando chegar e traduzir a todos nós? O que se queria dizer sobre isso? Bem-aventurados os pobres de espírito, né? Nós vamos falar sobre esse tópico e também sobre algo que fala junto a essa lição, onde aquele que procura se elevar será rebaixado. Do que se trata disso, gente? Do orgulho, dos nossos egos, né? Das nossas vaidades individuais que nós temos, aquilo que nós trazemos do nosso primitivo, da nossa autoproteção, em que para ela nós acreditamos que devemos ser o melhor, devemos deter o poder do conhecimento, deter o poder da liderança, deter o poder, né, da sua posição social, deter o poder de mando. E tudo isso, né, focado dentro dessa visão materialista, que existia e ainda existe até hoje, é o que nos faz com que tenha essa grande proteção do nosso próprio ego, do nosso orgulho, da nossa vaidade, a tal ponto que aqueles que acabam se sobressaindo acabam fechando seus olhos para a verdade maior, do mundo maior. Era isso que Jesus estava pretendendo colocar por meio de todas essas parábolas e da forma e na linguagem que colocava a sua época, para poder trazer de uma forma mais fácil aqueles que estavam acompanhando a passagem de Cristo naquele momento de grandes mudanças, né? E que é preciso, então, entender por pobres de espírito, né? Conforme ele colocou Mateus capítulo 5, versículo 3, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. A incredulidade, a arrogância e o ego, ela sempre zombou desse tipo de máxima, daqueles que eram incrédulos, daqueles que não acreditam, daqueles que preferem manter o seu status, porque não acreditam numa vida maior. E aqui, aquele instinto ainda primitivo de autopreservação não os permitem entrar em harmonia com a grande verdade universal e a grande harmonia com tudo e com todos aqui do nosso mundo. Ao orgulhoso e insensato, Deus lhes mostrará o seu lugar, pois todo aquele que se eleva será rebaixado. Então, no Evangelho, em quase todos os momentos, isso foi colocado, aquele ponto de atenção muito grande, em que a gente precisa tomar cuidado com o nosso ego, com os nossos
valores que estão focados única e simplesmente a preservação dos nossos instintos de sobrevivência ainda primitivos. Porque nós temos muito disso, é natural. Todo mundo, né, de acordo com a sua raiz, saímos lá de tempos medievos, né? Você tem que valorizar a sua força, você tinha que sair à caça, mas à medida que a sociedade ela vai evoluindo, a gente percebe, olha, mas a união faz a força. E nesta união, você tem que se harmonizar com toda a sua comunidade, porque é assim que as coisas necessitam funcionar. E quando você procura se elevar, você acaba, de fato, caindo numa ilusão, porque nada disso você leva para o mundo maior, quando nós retornamos à verdadeira casa do Pai. Então, aquela história eu trouxe aqui, né? Eu achei muito interessante, né? A única pessoa que teve o rei na barriga, né, gente, foi Maria de Nazaré. O resto é arrogância, não é não? Verdade. Eu estava olhando, eu estava pesquisando, olha, o que que eu vou colocar? Vocês sabem que às vezes eu gosto de trazer a parte mais humorada, as tiradas, porque ditados populares são sagrados. Como o ditado popular sempre fala a verdade. Eu achei esse daqui, olha que sensacional. Gente, a única pessoa que realmente teve o rei na barriga foi a Maria de Nazaré. O resto é arrogância, é ego, é o orgulho que nós temos aqui. Ah, eu achei tão sensacional. Falar, não, eu vou levar isso daqui para o pessoal. É muito bacana, porque a gente para realmente olhar o quanto nós somos reizinhos de nós mesmos, né? Às vezes eu sou o reizinho do trabalho, às vezes eu sou o reizinho da casa, né? Em casa, na família, né? Rei é até uma forma ainda mais carinhosa de falar, né? A gente pode falar imperador, né? Imperador pega mais, né? Imperador, vamos falar imperador. Ah, eu sou imperador de casa, sou imperador do meu trabalho, sou imperador do meu município, do meu país, da minha justiça, não importa o que seja. Eu achei muito interessante. Ao tempo que, poxa vida, tantos amigos e tantos iluminados já passaram aqui pela terra fora Jesus, nos falando, né, conforme a lição do grande mestre, aqui no caso Chico, por mais inteligência que alguém possa ser, inteligente que alguém possa ser, se não for humilde, o seu melhor se perde na arrogância. A humildade ainda é a parte mais bela da sabedoria. Podemos ter sábios, mas sem humildade, ele sempre vai tentar comprimir a sua verdade sobre os outros e cair no engano. E quando nós nos enganamos, a gente trava a evolução de si próprio, e dependendo do seu exercício, da sua responsabilidade para a comunidade, você trava a evolução da sua comunidade, porque você quer colocar as suas verdades sobre a dos demais, sem ter essa faceta tão importante da humildade. E não poderia deixar de lembrar, né? Estão sempre colocando, né, conforme foi aqui, tão bonito, pena que aqui está saindo a nossa gravação aqui em cima com o ícone. Eu sempre queria tirar, mas vocês me perdoem, eu não consigo tirar esses ícones daqui, né? Quem está assistindo aquela série Chosen, né? Tão legal, tão bacana, né? Acho que é muito bacana quando nós temos esses renascimentos, esses lançamentos e nós percebemos quantas pessoas estão trazendo, né? O ícone aparece só para você. Ah, ele só aparece aqui para mim? Então, legal, muito bacana. Ah, muito bacana, né? No Sermão da Montanha foi um dos grandes momentos das palavras de Jesus, onde ele conseguiu sintetizar todo o seu ensinamento. Não adianta valorizarmos o ouro, não adianta valorizar o seu poder, porque não são essas as moedas que nós vamos levar de fato para o mundo maior. É onde a gente contrasta o Haroldo Dias, ele fala, né, o segundo ponto. Isso. O
Sermão da Montanha. Foi Chegou, o grande momento e o impacto, né, das massas. Foi bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Mateus capítulo 5, versículo 3. Deus quer espíritos ricos de amor e pobres de orgulho. Os pobres de espírito são os que não têm orgulho. Os espíritos ricos são os que acumulam tesouros nos céus, onde a traça não os rói e os ladrões não alcançam. Os pobres de espírito são os humildes. Bem-aventurados os humildes, deles é o reino dos céus. Onde Jesus colocou essas palavras mostrando que, gente, não adianta cultivar a riqueza da terra, a riqueza do poder, a riqueza da vaidade, a riqueza da exposição, porque nada disso você leva. Nós estamos aqui de passagem para o nosso aprendizado. Nós estamos aqui de passagem para cumprirmos um aprendizado e uma missão. Mas essas não são as moedas do Espírito, da luz e do seu crescimento. Nada disso você vai levar. Apenas o seu conhecimento, a humildade e a predisposição à grande caminhada da evolução. A humildade respeita o ser humano, não pelos seus haveres, mas por suas virtudes. A pobreza de paixões, de vícios, de baixas condições que prendem ao mundo, e o desapego de efêmeras glórias, de egoísmo, de orgulho, amparam os viajores terrenos que caminham para a perfeição. Então, lições lindas de 2000 anos atrás, repetidas à exaustão, e que tanto hoje quanto a qualquer outro momento nós precisamos sempre parar para refletir, relembrar, ver a importância, porque dele, do orgulho, do ego, é de onde advém grandes males dos nossos próprios sofrimentos. Às vezes um colega fala algo sobre nós que nos fere uma determinada vaidade e, por incrível que pareça, aquela lanceta de algo que algum colega, parente, não importa quem seja, venha falar sobre nós, observa como ela varia de pessoa a pessoa. Por quê? A lanceta foi a mesma, mas o orgulho de cada um é diferente. Então, dói mais em um, dói menos no outro. Por quê? Porque cada um tem esse ego e essa vaidade. E aí aquilo lhe dói mais, lhe dói menos. É até mesmo, às vezes, até compreendido. Olha, não, ninguém falou por mal. Ninguém quis me atacar. Foi assim, apenas uma impressão. E aí você para ver que grande parte do mal está em si mesmo, conforme você observa como o mundo está agindo contra você, e às vezes você chega naquela sensação, pelo seu ego, pelo seu orgulho, achar assim, não, o mundo está contra mim, a família está contra mim, o trabalho está contra mim, não é? Às vezes, quando a gente até dá uma exagerada, quem não tem, às vezes, um momento desse de exagero, fala, pessoal, olha, você fala, mas espera aí, calma, você está achando que você está cocada, é toda essa cocada mesmo? Né? A cocada preta, né? Achando que o mundo tem um plano contra você, porque o mundo não está de acordo com o que você acha, do que você acredita, como tem que ser, como não tem que ser. Azul, preto, vermelho, amarelo, não importa o que quer que seja. Aí você acha que você está sendo atacado, está sendo ofendido. Entra-se na sua vaidade, né? E dá o tom e a cor maior do que de fato as coisas são. Quando às vezes de repente nem existe, não é mesmo? Às vezes nem existe. Fruto da imaginação. E tudo isso, né? Então nós imaginemos, né, as grandes personalidades, pessoas que se caem em grandes missões de alavancagem da sociedade, da humanidade, e que às vezes se deixam se seduzir por esse sentimento do ego, achando que são mais perfeitos, que são
Aqueles em que as suas próprias opiniões valem ou a forma como veio o mundo é que valem? Quanto que isso não atravanca cada uma dessas pessoas, cada um de nós? Aquele que se eleva será rebaixado. Quando Jesus se referia aos pobres de espírito e às multidões, ele falava dos corações despretensiosos e humildes, aptos a seguirem os seus ensinamentos, sem preocupações rasteiras da existência material. Quem é o maior no reino dos céus? Vocês lembram dessa passagem? Quando ocorreram até mesmo entre veja, é normal, é na natureza. Tava lá os apóstolos, né? Todo dia lá, comendo as castanhinhas, né? Era o melhor. Lá com Jesus, e o pessoal para ver. Não, e aí, quem que é o chefe aqui, né? Quando o chefe não tá, então tem que ter o subchefe, né? E aí, quando Jesus vem e fala, olha, digo-vos em verdade que se não vos converterdes e tornardes como quais crianças, não estarei nos reinos dos céus. Aquele que pretender se elevar será o último. Porque é aquela mania de você estar querendo ser a última bolacha do pacote, né? Ser a cocada preta e daí por diante. É puro ego, gente. Puro ego. Normal, porque nós vivemos de um momento, né, de evoluções passadas muito primitivas, mas a nossa existência e as possibilidades das vidas infinitas que Deus nos dá nas passagens e na troca de experiências com os nossos amigos na Terra, seja exatamente para isso, para a gente deixar esse passado e surgir para um futuro muito mais brilhante, não é mesmo? E aqui eu não poderia deixar de aproveitar esse próprio seriado que tem surgido, né? Eu estou acompanhando, eu sei que tem alguns colegas que estão acompanhando, e aí não deu para deixar de fazer uma reflexão, né? Se eu pudesse pegar um determinado personagem, o quanto que isso pode atrapalhar nas grandes decisões da vida. Então vamos nos lembrar lá de Nicodemos. Nicodemos era um grande sábio, era considerado o professor dos professores de Israel, um grande professor do Sinédrio, né? Os fariseus, uma pessoa estabelecida, admirada, posicionada na sua sociedade, um homem bom, um homem bom, um homem bom. Naqueles padrões, era uma ótima pessoa, de posses, digna de admiração de muitos, venerado dentro de cada sinagoga, né? Então ele tinha lá a sua posição, uma pessoa até branda nas suas colocações, e que estava também, como muitos, buscando o algo mais. Ele sentia esse algo mais. Você olha só, puxa vida, essa pessoa tem tudo. Esse é o próximo. Esse é o 13º que poderia ser. Ele, na sua busca, ele percebeu algo mais de Jesus. Teve seu encontro com Jesus, olha que privilégio. E na sua busca, conversando e debatendo com Jesus sobre as coisas da vida e dos céus, ele percebeu a grandeza de Jesus. Ele viu, olha, é isso que eu busco, é isso que eu gostaria. Aqui está uma das minhas respostas que eu sempre busquei na minha vida, o algo mais. E aqui eu estava. Então foi um momento que de grande júbilo ele chegou e se convenceu. Veja, praticamente um nobre. Cobriram-se de abraços, recebeu o convite de Jesus: siga-me, siga-me, temos uma missão. E nesse momento havia decisão, porque esta missão envolvia exatamente
Um dos maiores desafios do ser humano, deixar o seu ego, os seus valores, que não necessariamente estão comungados com os valores da casa maior. E imagine o desafio para ele. Não foi fácil, eu imagino, não fácil mesmo. Um homem criado, já com mais de 2/3 da sua vida, não era novinho, casado, com filhos, com netos, com posição social, com posses, como muitos, ele não foi o único, né? E após as primeiras emoções da sua comunhão com Cristo, quando convidado, estaremos à praça no dia seguinte, a tal hora, e partiremos na nossa peregrinação e missão, esteja lá. Ele foi confrontado com seu ego. Deixar a vida que possuía e partir para o grande desafio das missões com Jesus. E aí foi um momento, eu fiquei com dó. Eu fico com dó. Gente, sim, caiu. Não é dó, que ele está dizendo que está pedindo fidelidade. Pois é, Não estou te corrigindo, não, mas ele fala, se soubesse, né, você teria fidelidade com os seus filhos. pois é. Eu fiquei com dó, Mas é porque isso, chega perto da chegou, perdeu a chance. Chegou. perdeu a chance. Gente, Emmanuel também. Dó, ele, por ele próprio já é soberbo, né? pois é. Tem dó de uma pessoa, tipo, Não, mas eu falo isso, viu, gente? Eu falo assim, o dó, mas mas com a consciência, porque quantas vezes nós não temos um momento de Nicodemos nas nossas vidas? Todos nós. Eu já tive várias que de repente eu lembre e várias que de repente eu nem me toquei que eu passei por isso. Isso, todos nós passamos por isso. Temos aquela que nós lembramos e aquelas que às vezes nós sequer percebemos em que algum momento nós seremos chamados a lembrar. Olha, em tal momento foi um grande momento da sua vida, Nicodemos, que você deixou. E que foi o que aconteceu? Partiram os apóstolos com Jesus e ele ficou à praça, se corroendo, não teve coragem de ali seguir. E aqui eu sei que está aqui em inglês, né, gente? Está aqui. You came so close, né? A visão de Jesus com os olhos marejados, porque ele percebeu e ele sabia que Nicodemos estava ali próximo, tão próximo, e como ele mesmo disse, você esteve tão próximo. Uma pena. Emmanuel também recebeu. Também, Emmanuel. Emmanuel não teve seus momentos. O Emmanuel teve seu momento com Nicodemos. Ele também perdeu. Passou. E Você também falou de passou. Nicodemos, eu senti quando eu li sobre Emmanuel. Ele falou, eu encontrei Jesus. Aí ele fez o mesmo convite, E fez o mas ele mesmo estava convite. preocupado com as questões da filha dele e também ele era senador. Tava, não, pô, sou senador aqui, né? Sai andando esse cara. É. Eu não sei se vocês do outro lado conseguiram ouvir. Aí na próxima vida tomou um escravo na cabeça para ficar esperto. Exatamente. Eu não sei se vocês conseguem ouvir direitinho. Vocês conseguiram ouvir direitinho aqui o que o Henrique comentou? Ele falou: olha, o caso do Emmanuel, que teve isso, também teve a oportunidade de conhecer Jesus, teve a dificuldade com a sua filha, né, para poder recuperar, mas deixou passar. Momento Nicodemos. Eu achei Nem sei se tem essa gíria, né? Dava para virar até uma gíria, porque todos nós temos esse momento. Todos nós. somos Nicodemos. Eu achei a Somos Ele fala que Nicodemos. os poderosos quando se encarnam. Então, eu te lamento, você serás digno de piedade. Exatamente. Relaxado, deixa eu passar, passou. Deixou passar e passou a oportunidade. Fomos confrontados com o nosso ego.
e não passamos na prova. Encarnando, encarnando, encarnando. Aí reencarna de novo, né? Vai de novo. Oi? Lição não aprendida, submetida. Então, essas são apenas uma das grandes lições que eu acho assim, muito interessante trazer o momento de Nicodemos que nós temos na vida de cada um, né? Porque, tal como tantos, ou como na própria lição desse capítulo, né, tivemos o trecho, né? Então, a mãe dos filhos de Zebedeu se aproximou dele com seus 2 filhos e adorou. Disse-lhe ele: Que queres? Manda que estes meus 2 filhos tenham assento no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda. E Jesus lhe respondeu: Não sabes que pedes. Então, gente, é a humildade, né? Quando fordes convidados para um festim, não tomeis o primeiro lugar. Aquele exemplo das festas, né? Então, nunca sente na primeira cadeira, porque pode ser convidado a deixar a cadeira disponível para outro que ali a mereça. Então, mais vale você sentar à última cadeira e ser convidado pelo anfitrião, venha, sente mais próximo de mim, que isso me satisfaz. A existência terrena é um dom precioso e, como tal, deve ser vivida. Não se deve destruir o seu encanto natural, nem reduzi-la a atos forçados, nem transformá-la num fardo que se arrasta penosamente. Isto não é virtude, é delito. O reino dos céus é daqueles que se tornam como crianças, diz o mestre. A verdadeira virtude é aquela que a si mesmo se ignora. Os humildes jamais se julgam privilegiados. E aqui trazendo, né? Trouxe algumas das grandes frases de um dos grandes mestres que aqui passaram pela terra. Pudemos ter a oportunidade de compartilhar alguns momentos, alguns sim, alguns não. A humildade é o ingrediente indefinível e oculto, sem o qual o pão da vida amarga invariavelmente na boca. Amealharás recursos amoedados a mancheias. Entretanto, se te não dispõe a usá-los, edificando o conforto e a alegria dos outros, na convicção que todos os bens pertencem a Deus. Estou colocando aqui, né, a necessidade de você sempre ter a humildade como ingrediente em todos os seus passos e visões no mundo. Porque sem a humildade, tudo poderá ficar mais amargo. Você se dedicar ao sentimento da injustiça para consigo próprio, a revolta e o amargor da alma. Trabalhando com simplicidade e alegria, Deus nos dará o que for justo. Este é o ensinamento de Jesus. Procuremos, com humildade, aprender o Evangelho e a cada dia sentiremos brotar em nós a esperança e uma vida melhor. Gandhi também, né? Outro grande mestre que passou aqui na Terra. O dinheiro faz homens ricos, o conhecimento faz homens sábios, e a humildade é que faz grandes homens. Então, quando eu vi isso daqui, eu falei, puxa vida, não podemos deixar de citar essa grande frase, esse grande ensinamento de Mahatma Gandhi. Lembra-te que o teu sorriso é a luz com que bate a porta dos corações que te parecem trancados. Mas a humildade é a chave capaz de abrir. O sorriso bate a porta, mas aqueles que hão de te recepcionar sempre terão receio do seu sorriso. Mas a humildade é a chave, porque ela é o exemplo de que o amigo que cruza a porta é o amigo verdadeiro, da confiança e que não lhe tem interesse, a não ser a ajuda, o abraço sincero e a humildade.
Então, gente, esse foi um material que eu consegui reunir aqui para todos nós nesta manhã, falando um pouquinho sobre esse capítulo tão importante, de nós lembrarmos da necessidade de sempre sermos humildes, porque a humildade é o que nos traz a real visão da posição que nós temos e de cada degrau que nós ainda precisamos galgar. Aí a grande escadaria aí da luz, que está sempre à frente, a nossa presença de aprendizado, de amor, de fraternidade, de evolução. E isso. Então, muito obrigado aqui a vocês. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser colocar algo, estamos aqui à disposição. Deixa eu colocar aqui o som, que eu não sei se tem o som. Eu vou abrir o som aqui um pouquinho. Tudo bem? Alguma dúvida? Gostariam de comentar algo? Eu queria falar. Pessoal da casa. Só super aberto. Gabriel, pensando, Adriana, Mara, Ju. Aí eu vou falar umas coisas que você não conhece, que é o Evangelho, né? É uma releitura do Evangelho a partir da perspectiva dos espíritas, das vidas. Aí tem a revista Espírita, é a revista que o Allan Kardec, ele não escreveu o livro, né? Ele colocou as fotografias, mas a revista Espírita era um Vou livro falar mais... mais próximo aqui, que aí os amigos podem ouvir. A revista Espírita era é como se fossem os bastidores da codificação do Espiritismo. Lá ele concentra parte das pesquisas que ele fez, dos estudos. Aí tem uma parte da revista, pode achar online, tem o PDF de todas as edições. Ah, tem uma parte da revista que chama Conversas de Além Túmulo. Vocês já leram lá? Aí, tipo, um de frente com o Gabi, sabe? Tô brincando, mas tem a reunião mediúnica. Não, é na Revista Espírita. Não sei se na Gênesis tem, mas é uma parte da Revista Espírita, era lá, o Conversas de Além Túmulo, onde rolava a reunião mediúnica, e ali eles atendiam espíritos diversos. E tem episódios em que se apresentam lá espíritos, tipo, rainhas, reis, e é interessante ver a postura deles, né, em relação ao que é apresentado aqui sobre ser rico na Terra, mas não ser pobre de espírito, humilde, né? E é meio, é o que traz, assim, pela experiência do outro, né? A gente vê a nossa experiência também pela experiência do outro, é meio frustrante, né? Tipo, você vê a pessoa colocada ali, quase que afrontada em relação à realidade que ela está, já é um espírito desencarnado, mas eles ainda mantêm a pose, assim. Alguns reclamam ainda, né? Que não estão sendo bem atendidos. É, é, mas é a chance que a gente tem, né? Fazer um paralelo ao que foi apresentado, de ver na experiência do outro, a experiência tanto do orgulho quanto da humildade, né? Não são todos ali que aparecem que são desse tipo, mas sim, se pegar lá todas as edições da Revista Espírita, tem na parte de conversa, no trecho Conversa de Além Túmulo, tem alguns espíritos desse tipo, que foram rainhas, imperadores, que aparecem lá com uma pompa assim, né? Duque, sei lá o que tinha na época. E tentam sustentar a pompa, inclusive durante as comunicações lá, para eles nada mudou. Complicado, eu diria. E é tão complicado porque não tem fórmula, né? Sei lá, a gente vê Pode vir só um pouquinho mais para cá. A gente vê na internet, Perfeito. bem a fórmula do sucesso, mas tem lá os caminhos que se vendem, né, para você conquistar isso, aquilo, um emprego e tal. E de certa forma, no jogo da vida que existe aqui na Terra, se você segue algumas formulinhas, você chega lá. O algoritmo é uma fórmula também, né? A fórmula do sucesso online agora, plataformizado, sucesso. Mas não tem uma fórmula para o sucesso no céu, né? Frente a Deus. Jesus veio dar a vida dele como exemplo, deixou aí essas passagens, mas não tem meio que o beabá, assim, quando eu estiver me sentindo muito orgulhoso, falo, como é que eu faço para reverter esse processo? Quando eu estiver achando que eu sei muito, como é que eu faço para reverter isso, né? Meio que é uma busca interna, um desafio que você coloca para si mesmo.
você tem que estar meio que desperto para a vida, né? Atento, para conseguir se propor esse desafio, se aperceber o contexto que você tem. E é um desafio de todos os momentos, né? De todos os dias. A gente oscila, a gente vacila, justamente por se deixar, às vezes, dominar pelo fluxo, né? Que é a vida, tipo, é uma competição, estamos aqui competindo, mas engraçado que ninguém está competindo para ver quem ama mais, né? Ou quem ama mais parecido com Jesus. Não- Verdade, né? Qual é a competição que nós estamos ingressando? É, Entra na competição errada, né? Muito bem colocada, né? Quem está competindo para ser mais é, próximo, né? exato. Tem uma Quem ama revista, mais? sabe, o Consolador é outra revista espírita famosa, aí tem a versão online dele. Aí outro dia eu li lá um texto, né? Não sei o autor, esqueci. Mas ele tratava da. O título era assim: Jesus venceu o mundo, ele não venceu no mundo, né? Porque vencer no mundo é isso, estar aqui competindo pela. Competindo assim, né? Tá engrenado na vida como ela é posta pelos homens e mulheres do mundo, né? E não como ela é posta por Deus e Jesus. E, enfim. Mas estamos aqui, a gente já acho que já se propôs esse desafio de querer se melhorar, pelo menos, né? Que a gente veio buscar alguma coisa. Falar, será que eu estou nesse caminho? Será que eu estou mais próximo disso ou não? Então, acho que o importante é a gente resgatar isso que a gente escuta aqui no dia a dia, né? Conseguir resgatar esse desafio, conseguir propor esse desafio sem esquecer. A gente fica muito, olha muito para o outro, né? A trave no olho, a gente não enxerga. Olha muito para o outro em todos os sentidos, né? A gente fala, pô, o mundo, que lugar difícil de estar, né? Pô, será que eu tinha que estar aqui? Onde Deus foi me colocar? Mesmo tendo uma família boa, tá hora que você olha o mundo, né? É um mundo de provas e expiações, não é um mundo feliz, né? Que é aquele que todo mundo almeja, sem entender muito bem qual que é o parâmetro de felicidade para esse mundo feliz. E a gente se compara, fala, pô, eu não mereço estar no mundo que está aquele fulano ali, esse ciclano, né? Mas a hora que a gente amplia o espectro de leitura, de visão, eu estou muito mais perto dessa pessoa que eu estou rejeitando do que Jesus, né? Aquele pensamento, quando você pensa, eu não mereço, já é o ego que já está Aham, trabalhando. Meu amigo, se não merecesse, você não estava. é, Né? porque Não adianta. Mesmo que seja até mesmo uma lição de reforçar sua isso musculatura é o que eu ia espiritual. falar. Né? Porque Aliás, está no existem essas capítulo aqui. situações, não é? É também uma amostra da sua humildade suportar os orgulhosos, né? Porque você está vencendo perante Deus, é, é disseminar amor, a paz no coração, nos corações, poder ser ali o foco, né, de equilíbrio num ambiente conturbado, às vezes é uma missão difícil, porque você não vai se sobressair, não é a meta se sobressair. Aliás, tem um livro, né? Tem um livro sobre isso, tem esqueci o nome do livro, mas é um espírito elevado que reencarna e tal, e a única missão dele é renúncia, exato, Bem renúncia. lembrado. É uma obra que é um espírito que não precisa estar aqui, não precisa, mas ele fala, não, fica tranquilo, eu vou lá, e ele vem para cuidar de muito espírito, né? Muito espírito. Muito espírito ainda retorno de novo. É uma renúncia, ele está renunciando a uma oportunidade, ele renuncia a várias coisas, renuncia para isso. Então, às vezes a gente fica buscando, né, a missão desses espíritos, às vezes não é necessariamente algo grandioso. A proposta justamente de Jesus é você poder atuar de modo de capilarizar a atuação dele por meio de todos nós, né? Jesus fala por nós. Mas eu fico me perguntando, às vezes, quem que é a equipe de Jesus de fato, né? Ele fala por nós aqui, de algum modo a gente faz parte da equipe, mas aqueles que ele convidou para sentar aqui na frente, né? Pensando, esses na Terra devem ser poucos demais, né? É isso, a gente está muito mais perto daqueles que a gente quer evitar do que de Jesus. Aqui é uma tentativa de fazer parte da edificação do seu ministério, né? De apaziguar um pouco as nossas faltas, amenizá-las e poder ser convidado ao banquete, né? Ao festim. E é difícil você ter um banquete realmente feliz, né? Dos céus, se tiver alguém chorando à sua porta. Não dá É, para você ter a mesma felicidade. mas sei lá, era isso que eu queria falar, isso aí. E trazer a referência lá da revista.
que a gente pode ver como é que ele fala aqui no episódio muito do desencarne dos orgulhosos, né? Só que esse orgulho, aí você morreu, fala, aí você vai sepultar junto do teu orgulho? Não, não tem como, né? Você vai carregar ele para o além-vida. E lá você é o que você é. Tem como construir um reinado, né? Um império para poder esconder isso. Ou até tem, né? A gente sabe que até tem lá, em algumas regiões eles têm, mas não vai durar muito tempo. São perecíveis, são transitórios. Tudo anda, a diferença é mais rápido ou mais lento. Exatamente. Então, gente, obrigado aqui por esse momento, né? E vamos sempre nos lembrar, né? Naquele momento que nós vamos colocar nossa cabecinha no travesseiro, naquelas orações, lembrarmos, tentar repassar o dia, né? Se nós tivermos o nosso pequeno momento Nicodemos, né? Da nossa data. Parar para refletir é muito, muito, muito importante. Sempre existe. Sempre existe. Por isso que a gente tem que amar o espírita, né? Porque ela é que nem o tridente de tudo, né? É religião, ciências e filosofia. Isso mesmo. Já dizia um grande filósofo, Sócrates, foi isso. Isso mesmo. Henrique, você quer Agora, dar prosseguimento? sim, mas não sei se agora a gente tem que fazer a vibração e o encerramento, né? Sim. E os passes. Eu vou fazer a vibração, você faz o encerramento? Pode ser? Pode ser. Tranquilo. Aí a gente fica perto do microfone. Fazemos aqui de dupla. Deu certo aqui, gostei. Gostei da fórmula. Vamos O adotar da podcast da próxima Casa vez. do Café. Virou um podcast, não é mesmo, gente? Fecha um pouco. E Isso. É aqui. No vermelho. Aí. Stock Share. Perfeito. Bom, então, depois aqui da exposição a respeito do Evangelho, desse tema tão importante para nós, os orgulhosos da Terra, nós tomamos proveito dos fluidos e vibrações que aqui foram, não só que aqui se formaram, e dedicamos parte disso, que aqui a nós foi entregue, aos mais necessitados aqui do nosso encontro de hoje. Então, vamos imaginar esses fluidos partindo aqui da Casa do Caminho, dessa sala, dos nossos corpos e mentes, e como um feixe de luz, ele vai se destinando aos espíritos que nós vamos buscar mentalmente. Então, busquemos os espíritos distribuídos pela Terra, que sofrem de alguma patologia, sofrem de alguma doença, os acamados, enfermos, sobretudo aqueles que estão nos hospitais em países de guerra, hospitais com deficiência de atendimento, enfim, busquemos esses espíritos que sofrem na carne e busquemos, através dos fluidos que nós enviamos, amenizar suas dores, consolar seus corações, que eles, através dessa vibração, possam encontrar um momento, mesmo que pequeno, de lucidez para entender o seu momento aqui na Terra. Busquemos também aqueles espíritos que passam pela experiência da escassez, que lhes falta alimento, roupa, morada, amor, que eles possam também receber aqui da Casa do Caminho, do grupo de espíritos que aqui está, um afago, né, no seu coração espiritual, que esses fluidos possam penetrar seus chakras e inundar seus corpos daquilo que a Terra não entrega pela matéria. E desse modo que eles também possam ter seus corações apaziguados, suas mentes acalmadas frente à experiência de escassez que é tão dolorosa e tão sofrida. Busquemos também as lideranças do nosso planeta, governadores, presidentes, prefeitos, dirigentes, que esses espíritos possam ter as suas mentes tocadas, que eles possam entender a importância das suas decisões, que eles possam ser intuídos constantemente
ou, neste momento, pelos seus anjos guardiões, espíritos amigos e amigas, intuídos de modo a deliberar por aqueles que mais necessitam e mais precisam das suas decisões. Busquemos também os frequentadores e trabalhadores da Casa do Caminho, e os espíritos que passam por aqui, encarnados e desencarnados, possam receber em suas casas e seus lares os nossos melhores afetos, os nossos cumprimentos, que eles recebam pela água de suas casas os fluidos que aqui enviamos. Buscamos também, por último, mas não menos importante, os nossos entes queridos, familiares, nós mesmos, que nós, por meio dessa vibração, possamos ter em nossas casas a harmonia que tanto desejamos e que Jesus e seu grupo de trabalhadores possa seguir nos abençoando, nos protegendo e fortalecendo esse trabalho de vibração para esses espíritos que tanto precisam e tanto necessitam. Sendo assim, agradecidos pelas vibrações, pelos fluidos, pelos afetos positivos aqui recebidos, nós passamos para a próxima etapa, próximo e final, que é o encerramento. E assim eu passo a palavra ao Sandro para que ele possa fazer a nossa oração. Então, aqui, agradecemos ao Pai pela oportunidade de mais este dia de aprendizado, de engrandecimento, de lembrança do amor, da paz, da fraternidade, do futuro, da luz que Jesus tanto nos ensinou. Agradecemos aqui, Pai, por esta oportunidade a todos os trabalhadores da terra e do espaço que aqui estiveram. Rogamos a oportunidade de, assim, mantermos neste trabalho fiel de vossa grande obra universal. Encerrando a oração que nós, Jesus Cristo, nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, e livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Então, agradecemos aqui a presença de todos os amigos. Passamos aqui ao momento dos passes. Quem quiser aqui ainda permanecer, o nosso grande abraço, beijo para todo mundo. Um abraço. Tchau, tchau. Pode sentar aqui. Se eu tivesse sentado na porta, eu não tinha ido embora. Ela me perguntou se eu tivesse sentado, a gente também já tinha cochilado.
melhor entendimento paterno. Eles vai passar para ele tudo. Na verdade, eu vi Isso. Só lembrando, pessoal, que nós temos assembleia amanhã, né? De toda a nossa equipe, e aberta a todos os frequentadores.